Estamos começando mais uma atividade, essa é a atividade 3 dessa semana, de 17 a 21 de agosto, e o tema da nossa aula é notícias e imagens. Então, as competências e habilidades aí é que a gente vai utilizar ao produzir diferentes gêneros, nossos conhecimentos linguísticos e gramaticais que estudamos, vamos reconhecer aí as possibilidades dos diferentes olhares na construção de sentido dos textos, né, e principalmente ao falar das imagens. Então, os exercícios que nós vamos responder, eles são retirados lá do caderno do aluno, volume 3, da página 20 a 24. Se você ainda não pegou a sua apostila, vá até a escola, pegue o seu material e acompanhe comigo. Então, junto com o Google Formulários e a apostila. Então, o texto 1 aqui é uma notícia. Jornal acontece aqui, né? Já temos o nome do jornal, tá lá, .com.br, sábado, Mogi das Cruzes, 14 de fevereiro de 2020, ano 17, número 277, primeira edição, 8 horas. Resenhas, 6/2 de 2020, às 15 horas e 20 minutos. Então, o título da nossa notícia é Sob a ótica do olhar. Mostra Olhar SP será inaugurada em fevereiro. Então, lá no título a gente já vê que vai ter uma mostra, Olhar São Paulo, o nome dessa mostra, em fevereiro. Nós temos a imagem. As aulas do Centro de Mídias estão trabalhando os mesmos temas, inclusive da apostila, e vocês podem estar assistindo as aulas pelo YouTube para poder compreender melhor, tá? Então não deixem de assistir as aulas do Centro de Mídias, que complementa as nossas aulas. Então aqui a gente consegue perceber uma imagem bastante até comum, né, pra gente que mora na Zona Leste. Então a foto é da Mary, ou Mary Giacomini. A amostra Olhar São Paulo, que entrará em cartaz no final de fevereiro no Espaço Cultural M. Boide, na região da Zona Leste de São Paulo, tem o objetivo de enfatizar, sob a ótica de diversos artistas, a capital paulista. Então, ela vai mostrar a ótica, a visão aí dos artistas sobre a nossa capital. São fotos que retratam pessoas, lugares, movimento, a cidade esfuziante. Algumas criam interessantes ilusões de ótica, que nos permitem sonhar. Essa é a descrição da curadora da mostra, Joana Ferreira, doutora em audiovisual pela USP, uma apaixonada pela arte da fotografia. São Paulo, uma selva de pedra, aparece muitas vezes de forma crua, outras de forma romantizada, com todo o seu esplendor. Mas, para além da mostra, serão realizados debates e fóruns para apresentação de técnicas inovadoras relacionadas à fotografia. Uma delas de respeito a uma tecnologia ótica capaz de fotografar objetos no vácuo em gravidade zero. É uma excelente oportunidade de encontro entre os apaixonados por fotografia e também para que os profissionais da área tenham acesso às novas tecnologias a serem desenvolvidas, diz o professor de física Marcelo Pereira, apaixonado por fotografia e atento às inovações da área. Fotografia me encanta, a forma como ela pode nos tocar, despertar emoções e sentimentos, sempre me emociono quando falo disso. E olha só, até embacei os óculos, aliás, preciso procurar uma ótica para trocar as lentes. Quando a mostra começar, quero poder enxergar tudo direitinho, diz a professora Cíntia Novaes com os olhos marejados. A filha dela, morta recentemente em um acidente de trânsito, é uma das fotógrafas homenageadas na exposição. Uma das inovações da mostra, que ficará em cartaz até julho, é a sessão imersiva, na qual algumas fotografias foram reproduzidas em 3D, permitindo que os visitantes experimentem a sensação de estar dentro do registro fotográfico feito pelo autor da obra. Bora conferir? Anote na agenda. Para visitar a mostra, que se chama Olhar SP, basta ir ao Espaço Cultural M. Boige, Zona Leste de São Paulo, de terça a domingo, das 9 às 20 horas, entre 27 de fevereiro e 12 de julho. Marcos Rolfe, aqui está adaptado, significa que o texto não está como original. Então a gente já leu o texto juntos e aí a gente vai responder as questões. No texto, a palavra ótica ela aparece enumerada 4 vezes. Vou mostrar aqui para vocês. Ela aparece aqui, sob a ótica, ilusões de ótica 2, tecnologia de ótica 3 e ótica 4. Certo? Então ela apareceu enumerada 4 vezes.
Retome a leitura e levante hipóteses sobre os significados e numere os trechos nos quais ela aparece com o sentido de. Então vamos lá. Nós vamos olhar o significado 1. Vamos lá, fazer a primeira com vocês. Tem o objetivo de enfatizar sob a ótica de diversos artistas. Esse sob a ótica de diversos artistas, que é o número 1, está com o sentido de ilusão criada a partir do olhar, um lugar específico, perspectiva ou ponto de vista particular, objeto ou método relacionado à visão. Então, se eu acho que a primeira aparição da palavra ótica tem qual o significado? Olha lá, vamos ver de novo. Tem o objetivo de enfatizar sob a ótica de diversos artistas. Então, é a ótica de diversos artistas, ou seja, é o olhar de diversos artistas. Você está falando que é o olhar de diversos artistas? Está com sentido de ilusão criada a partir do olhar? Um lugar específico? Perspectiva ou ponto de vista? Objeto ou método? Se é o olhar, é a perspectiva ou ponto de vista particular do artista. Então, a primeira aparição da palavra ótica tem esse significado. Agora, nós vamos ver a segunda aparição da palavra ótica. Olha lá, esse vocês vão fazer sozinhos. Algumas criam interessantes ilusões de ótica. Quando se cria, né, na nossa visão, parece que a gente está vendo aquilo, mas não é. Então, isso é uma ilusão criada a partir do olhar, é um lugar específico ou é um objeto ou método relacionado à visão? E aí você vai colocar aqui, no 2, tá? Se você acha que é uma ilusão criada a partir do olhar, 2. Se você acha que está no sentido de um lugar específico, você vai colocar aqui, tá? Aí você vai ver qual que você vai colocar. Eu não vou colocar nada, porque vocês que precisam responder. E aí vocês vão fazer a mesma coisa na 3. Olha lá, tecnologia ótica. E aqui, só ótica. Mesma coisa. Então, aí você vai olhar o 2, qual que você vai responder, o 3 e a aparição da palavra 4. Espero que vocês consigam aí colocar. Não tenham medo de errar, façam com bastante tranquilidade. Se você tiver dúvida, pula, vai para a próxima, que aí quando você fizer as demais, a que sobrar, você vai saber que aquela é a resposta que está faltando. A palavra ótica pode ainda aparecer em outros contextos, com outros significados, tá? De forma resumida, atribua definições para, olha, o que significa fibra ótica? Ah, eu instalei uma internet agora na minha casa que utiliza a fibra ótica. O que é fibra ótica? Se você achar necessidade, vai lá na internet, pesquisa e explica aqui o que é a fibra ótica. Ah, essa máquina tecnológica nova, ela faz uma leitura ótica. O que é uma leitura ótica? Então, coloca o significado aqui do que você acha que é leitura ótica. Se precisar, pega um dicionário ou vai até a internet e consulta. Um dos possíveis significados relacionados à palavra ótica está na questão da perspectiva específica de um olhar direcionado. Ótica tem a ver com o olhar. Então, observe as fotos a seguir. Quais significados você atribuiria a elas, né? O que cada uma delas enfatiza, ou seja, foca, quer mostrar. Então, vocês vão fazer isso. Vocês vão dizer aqui que significado você poderia atribuir a essa imagem. Qual que você acha que é o significado dela? Né? Onde está focado, a gente vai responder depois, né? Ó, o que cada uma delas enfatiza? O que ela enfatiza? Ela está mostrando aqui justamente o escrito, né? Ali no muro, eu amo viver, que esse poema não me deixe esquecer. Então, enfatizou não só o que está escrito aqui no murinho, como também a cor aqui azul do homem que está descendo a escadaria. Mas se você fosse atribuir um significado, aí é você que vai olhar. Se eu fosse atribuir um significado, eu colocaria que a poesia está em todo lugar. Colocaria como se fosse um título, o significado como se fosse um título aí do que eu acho que ela significa. E depois o que ela está enfatizando? Ela está enfatizando justamente a frase que está aqui no muro e enfatizou bem a cor azul aí, principalmente do guarda-chuva e da blusa do homem que está descendo a escadaria. Então, isso que eu colocaria aqui, eu escreveria isso, tá? Aí vocês vão escrever aqui o possível significado. Mesma coisa na imagem 2, tá?
que você acha que essa imagem significa? O que ela quer mostrar? E depois, no que ela focou, né? Dá pra perceber qual é o foco da imagem, né? O que tá mais nítido aí, o que tá aparecendo, o que tá em evidência. Mesma coisa com essa imagem, tá? Não tenham medo de errar, não tem certo e não tem errado, desde que vocês, é lógico, vocês olhem para essa imagem e coloquem o que tá aí, tá? Porque a atividade é justamente isso, cada um tem um olhar diferente para aquela imagem. Eu colocaria aqui, quando eu coloquei aqui, que a poesia está em todo lugar. Tem gente que poderia dar um outro título para essa imagem, tá? Então cada um vê sobre uma ótica, tem um olhar diferenciado, às vezes, para a mesma paisagem, para o mesmo local. Então vamos lá. Notícias e imagens. Então, mesma habilidade ainda. Todas essas imagens que nós vimos agora têm a mesma perspectiva sobre. Você acha que todo mundo tem a mesma perspectiva sobre as fotos? Eu vou ter a mesma visão que vocês? Sim ou não? Né? Eu já acabei de responder sem querer essa daqui para vocês, que nem todo mundo tem o mesmo olhar, tem a mesma perspectiva. Tem uns que vão prestar mais atenção em uma coisa, vão lembrar de algo, né? Então, nem todo mundo tem a mesma perspectiva sobre as fotos. É possível atribuir um só tema para as três imagens? Dá pra gente perceber que tem uma coisa aqui nessa imagem, que também tem aqui, que também tem aqui, tá? As três imagens têm algo em comum? E aí, que tema que você daria para elas? Que elas têm de igual, tá bom? E por quê, né? Aí você explicaria. É possível relacionar as imagens à foto escolhida para ilustrar o texto 1? Dá para a gente dizer que essas três imagens também têm algo parecido com essa aqui, né? Vocês vão colocar isso, o que vocês acham, tá bom? É lógico que depois que vocês me enviarem as respostas, vocês vão ter as respostas corretas e vão poder comparar. Ah, agora eu já sei qual que é a resposta certa, tá? Uma mesma imagem ou texto pode ter diferentes significações, assim como as palavras. Observe o depoimento a seguir. É uma excelente oportunidade de encontro entre os apaixonados por fotografia e também para que os profissionais da área tenham acesso às novas tecnologias a serem desenvolvidas. Fotografia me encanta, a forma como ela pode nos tocar, despertar emoções e sentimentos, sempre me emociono quando falo disso. E olha só, até embacei os óculos, aliás, preciso procurar uma ótica para trocar as lentes. Quando a mostra começar, quero poder enxergar tudo direitinho. Cintia Novaes e aqui Marcelo Pereira. Os dois depoimentos tratam do mesmo evento, mas o que diferencia? Ele fala uma excelente oportunidade de encontro entre os apaixonados por fotografia, que eles tenham acesso a essas novas tecnologias. E já a Cíntia está falando que a fotografia encanta, que ela pode despertar emoções e que inclusive ela quer trocar os óculos porque embaçou. Então, eles tratam do mesmo evento? Sim, mas o que tem de diferente? Não é o assunto? Você vai colocar aqui, né? Cada um teve um, um assunto diferente, uma perspectiva diferente sobre a amostra, né? Cada um tá com uma expectativa diferente do que quer encontrar lá, do que vai apreciar. Quais as expectativas de cada um dos autores dos depoimentos? Como que é essa expectativa, né? Aí ele fala aqui, ó, a Cíntia, ela pode nos tocar, despertar emoções. O outro já acha que é uma excelente oportunidade de encontro entre os apaixonados, então vocês vão colocar aqui, tá? E a última atividade vocês irão tirar uma foto, vocês vão que busque enfatizar algo da sua preferência. Então, digamos que você gosta de paisagem, você gosta de animais, você gosta de objetos, você vai tirar uma foto. Você não precisa sair da sua casa para fazer isso, não precisa se expor, se colocar em risco, tá? Você pode tirar da janela da sua casa, né? De repente você mora em frente a uma praça, a um lugar arborizado, dá para tirar uma foto bonita, de repente uma foto do pôr do sol, você quer enfatizar como é bonito o pôr do sol da sua casa, da janela da sua casa. Então você tira essa foto, tá bom? Pode ser qualquer foto, tá? Desde que não seja nada proibido, tá? E que possa ser mostrado para outra pessoa, no caso, para mim, a professora, tá? Então você vai tirar essa foto e vai buscar enfatizar algo nessa foto. Por exemplo, se eu fosse tirar a foto, então, da minha janela, eu quis enfatizar o pôr do sol. Então, o foco vai ser o céu, certo? E assim por diante. No meu quintal eu também quis enfatizar o meu gatinho. Então,
centraliza lá bonitinho e tira essa foto e vai enviar para mim, tá? Só que você vai tirar essa foto e vai criar um título para ela. E põe o título e me manda, tá? Você pode me mandar pelo e-mail, pelo WhatsApp ou você pode anexar lá no Google Classroom, tá bom? Esse é meu e-mail se vocês precisarem. Então é só enviar a atividade aqui. Eu espero ter ajudado. O vídeo ficou longo porque eu fiz a leitura com vocês. Eu espero que vocês não tenham pressa. Boa atividade!